Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos criar um CRUD. Agora vocês me perguntam o que tem de diferente nesse CRUD? É um CRUD normal? É um CRUD que tem novidade? Como que funciona? Digo pra vocês que esse CRUD tem novidade sim. Primeiro, para esse CRUD nós vamos utilizar bastante Ajax, que seria o JavaScript. Por quê? Porque ao contrário de fazer como fazíamos em outros projetos, em que a própria view se comunicava diretamente ali com o controller, então se eu queria enviar um formulário, por exemplo, tinha um botão do tipo submit dentro de um form e ao clicar os dados já iam para dentro do controller. Não, aqui vai funcionar diferentemente. Nós vamos ter algumas triggers dentro da nossa view, então botões que acionam métodos dentro do JavaScript e é o JavaScript que vai chamar o controller. Então pegar os dados da minha view e encaminhar para o controller fazer toda a regra de negócio. Da mesma forma que o controller vai retornar essas informações para o JavaScript e ao JavaScript que vai fazer as operações em tela. Isso vai nos possibilitar não precisar recarregar a tela a cada movimentação, beleza? Então isso é muito interessante, é algo que a gente vai estar desenvolvendo. Outra diferenciação aqui é que nós temos o Edit Inline, então nós conseguimos editar os dados nas próprias linhas. Então perceba aqui, se eu quero editar a Mariana, o sobrenome vai ser Souza Pereira, eu clico na célula, coloco Pereira, clico fora e pronto, alteração salva com sucesso. A partir de então, o dado do sobrenome da Mariana passou a ser Souza Pereira e está persistido no banco de dados. Então só o fato de eu clicar e editar, esse dado já é editado dentro do banco de dados. E também esses dados todos estão sendo persistidos aqui. Então perceba, Souza Pereira agora está aqui. Se eu quero colocar Almeida Luiz, então o Pedro, que antes era Almeida, agora é Almeida Luiz, clico fora, perceba que está só Almeida. Se eu atualizo o meu select, está Almeida Luiz. Então eu consigo estar editando qualquer uma dessas colunas dentro da própria coluna, em linha. Eu não tenho uma nova tela para fazer a edição. Outro ponto, tá vendo essa linha vazia aqui do lado, aqui na parte de baixo? É a linha que nós utilizamos para criar registros. Então aqui eu posso colocar Caio Felipe caio@gmail.com, coloco aqui qualquer número de telefone, rua E, número 789 XLM. Digamos que seja uma empresa, posso adicionar, é adicionado uma nova linha com o meu cadastro, usuário adicionado com sucesso e vem mais uma linha em branco para eu adicionar qualquer outro usuário caso seja necessário. E se nós viermos no banco, o que antes eram 3 linhas e 3 registros, nós executamos e agora se tornou 4 linhas e 4 registros. Então a gente tem essas diferenciações, são funcionalidades muito bacanas, então se você quiser criar um projeto maior, é muito interessante você ter essas funcionalidades para estar criando ali, desenvolvendo um projeto diferente. Então aqui nós vamos estar desenvolvendo essas funcionalidades. Então sem mais demora, vamos criar o nosso projeto. Estou utilizando o Visual Studio 2022, vamos criar um novo projeto aqui. O projeto vai ser do tipo ASP.NET MVC, então a gente vai utilizar das Models, Views e Controllers. Aqui nos meus projetos recentes já está aqui, se não estiver para você, basta escrever MVC e logo aqui no campo de busca e logo já vai aparecer o primeiro, muito provavelmente, Model, View, Controller, C#. Show! Vamos dar um próximo, agora vamos colocar Inline Project Vídeo. Escolhe onde você quer salvar, dá um próximo. Aqui nós vamos estar utilizando o .NET 9, o mais recente atualmente, para estar realizando esse projeto. Deixa as configurações conforme estão as minhas, então sem nenhuma autenticação, e configura para HTTPS. O restante deixa desabilitado. Vamos criar então o projeto. Lembrando, se você não sabe como funciona a estrutura de projetos, Model, View, Controller, nós temos um vídeo aqui no canal, basta procurar, onde a gente explica toda essa funcionalidade, né? Como que funcionam, a estrutura de pastas, a comunicação entre si e assim por diante. E se você quer projetos completos, não apenas funcionalidades específicas como nós estamos fazendo aqui, nós temos um curso completo onde nós temos diversos projetos com autenticação, exportação de relatório, utilizando DTO, utilizando Automapper, tem Web API, tem ASP.NET MVC, tem muitas funcionalidades. Então, quer checar isso, quer projetos completos para alavancar o seu portfólio e criar experiência sem nem ao menos trabalhar na área, o link está na descrição para você saber um pouco mais. Mas vamos lá para esse projeto de hoje.
Como que vai funcionar? Primeiro, vamos fazer a conexão com o banco. Eu não vou destrinchar totalmente a conexão com o banco, porque já tem vários projetos aqui no YouTube onde a gente já criou conexão com o banco. Se eu não me engano, tem um vídeo onde a gente só faz a conexão com o banco. Então, eu vou ir um pouco mais rápido nesse processo para a gente conseguir focar nas funcionalidades. Então, já vamos vir aqui, criar uma nova pasta, vai ser a nossa pasta data, é onde vai ficar o nosso contexto, que já sabemos ser o nosso meio de campo entre o banco de dados e o nosso código C#. Eu dei o nome de AppDbContext, é uma classe normal. Aqui eu vou criar o construtor, então eu escrevo setor e dou um tab. Esse construtor vai receber, na verdade, antes de criar esse construtor, né, ele precisa receber um dado referente ao dbContext, mas para isso a gente precisa ter alguns pacotes instalados. Então a gente vai vir em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet, gerenciar pacotes do NuGet para solução e vamos procurar aqui os pacotes necessários. Nós vamos utilizar o Entity Framework, então eu vou colocar Entity, ele vai ser o ORM que vai ali nos auxiliar na comunicação entre o SQL Server e o código C#, então já reforçando, o banco utilizado para persistir as informações é o SQL Server. Vamos instalar esse primeiro aqui, Microsoft Entity Framework Core. Marco todo o projeto, instalo a versão mais recente do .NET 9, vamos instalar, eu aceito. Próximo pacote é o próprio Entity Framework Core SQL Server, vamos instalar a versão mais recente, no meu caso é a 9.0.3, vamos instalar o Entity Framework Core Design também, instalar, aplicar e eu aceito. E por último, o Entity Framework Core Tools, então vamos instalar, aplicar, eu aceito. Show! Agora que temos todos os pacotes instalados, podemos partir então para o efetivo desenvolvimento. Agora dentro do nosso contexto, ele precisa herdar de dbContext para que ele possa ser um contexto. Então dbContext, esse dbContext ele vem do Entity Framework Core, então eu clico em cima, Ctrl ponto e dou meu using Entity Framework Core. Se não aparecer dando Ctrl ponto, escreve manualmente aqui em cima. Agora sim, o nosso construtor pode receber dbContext Options, opções do tipo AppDbContext, que é o nome da classe. Se você criou a classe com um nome diferente, então com certeza aqui vai ser um nome diferente do meu. Esse tipo de dados vão ser as nossas opções e a base desse controller são essas opções. Então, basicamente, dbContext Options vão ser as opções, vão ser as configurações que o nosso contexto precisa para se conectar com o banco, ou seja, a string de conexão, e é ela que nós vamos criar agora. Nós vamos colocar essa string de conexão aqui no appsettings.json, vamos criar uma nova seção, então eu coloco uma vírgula depois da última informação dentro do appsettings e vamos criar uma seção de connection strings. Essa seção precisa obrigatoriamente se chamar Connection Strings, com esse S no final, exatamente da forma que está aqui. Então, 2 pontos, vamos abrir aqui um novo objeto e vamos criar a conexão Default Connection. Então, dentro desse bloco Connection Strings, nós poderíamos ter várias conexões. No nosso caso, a gente criou apenas uma, que se denomina Default Connection. Aqui você poderia estar criando um outro nome, mas relembre ele, porque a gente vai utilizar mais para frente. E aqui a gente cria a nossa conexão. Algumas informações que precisamos na conexão: do server, do nome do database que será criado, e vamos primeiro preencher essas duas informações para daí passar para as restantes. Como consigo meu server? Com o SQL Server instalado, você abre ele aqui, vem nessa tomadinha e aqui é o nome do seu servidor. Copia esse nome aqui, volta para o seu código e coloca ao lado de server. Database, eu vou dar o nome de inline project vídeo, você consegue estar colocando o nome que você desejar e ele vai aparecer nessa parte aqui como o nome do seu database. Então, ok, próxima configuração que nós precisamos colocar na nossa string de conexão é o trusted connection igual a true. Estou falando que eu vou me conectar utilizando a autenticação do Windows, que é basicamente essa autenticação aqui, em que eu não preciso colocar nome de usuário e não preciso colocar senha. Agora, se eu utilizasse a autenticação do SQL Server, eu precisaria de um logon e de uma senha, e bastaria eu colocar aqui um username e o nome do meu logon e um password
e a minha senha, ok? Conseguiria me conectar da mesma forma, não é o meu caso, então trusted connection igual a true. E vamos colocar um trust server certificate igual a true também. Significa que eu estou confiando no certificado do servidor. Então se certifica de que tudo está escrito corretamente, o trusted connection, trust server certificate, database server, tudo correto, que as informações estão sendo separadas por um igual e por 2 pontos, então não dá para colocar 2 pontos aqui e igual aqui, então aqui é ponto e vírgula e aqui é igual em todas as questões, beleza? E connection strings tem que estar escrito corretamente, senão não vai dar certo. Agora perceba que aqui para dentro do meu construtor de dentro do meu dbContext, eu preciso mandar a string de conexão. Mas como que eu pego ela do appsettings.json e mando para o context? Simples, a gente vem no program e aqui no program a gente coloca um builder.services.add dbContext. dbContext, qual a classe que estamos criando no nosso dbContext? É o app dbContext, que é o nome dessa classezinha que nós criamos aqui. Então agora, abre parênteses, vamos passar algumas opções para dentro desta classe. Primeiro ponto é falar que vamos utilizar o SQL Server e próximo, passar a string de conexão. Então a gente coloca um builder.configuration.getConnectionString default connection. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente falei que vou usar o banco SQL Server, Builder Configuration. Estou entrando dentro do meu appsettings.json, Get Connection String. Estou pegando esse bloco aqui. Por que é esse bloco? Perceba que o Get Connection String, o que ele faz? Ele vai pegar uma conexão específica, vai pegar a seção Connection Strings. Por isso que o nome dessa seção precisa ser exatamente esse nome. Então ele está pegando esse bloco aqui. Como eu disse aqui, poderiam ter várias strings de conexão. No nosso caso tem apenas uma, mas como poderia ter várias, a gente tem que especificar a conexão que nós queremos buscar. No nosso caso, a default connection. Lembrando que esse builder services tem que ser colocado acima do varep builder.build, porque aqui é a construção do aplicativo, então a gente tem que adicionar os serviços antes, ok? Então salva. Agora, beleza. É no nosso dbContext, na nossa classe dbContext, que faz ali o meio de campo entre o código C# e o SQL Server. Então é nela que nós vamos setar, por exemplo, as nossas tabelas. Então, dentro do app dbContext, a gente coloca quais são as tabelas que nós queremos que seja criada e a partir das migrações, ela cria dentro do banco de dados. Agora, para nós especificarmos qual é a tabela, a gente precisa de um modelo, porque vai ser esse modelo que vai ser utilizado como base, como padrão para criar a tabela. Então a gente vai criar um model, vamos adicionar aqui um novo model dentro dessa pastinha de models, adicionar uma nova classe. Essa classe vai se chamar o usuário, que vai ser o nosso modelo, e aqui nós temos várias propriedades. Cada uma dessas propriedades que eu vou colocar, quando criadas dentro do banco de dados, serão convertidas em colunas dentro da minha tabela, ok? Então eu vou ter aqui um int ID, nosso identificador único, dentro da nossa tabela será a coluna de ID e assim sucessivamente. Vamos colocar também aqui uma string nome prop, string sobrenome prop, string e-mail prop, string telefone prop, string endereço prop, string empresa. Show! Colocamos então essas propriedades e esse é o modelo de tabela que eu quero criar. Como que eu passo isso para o app dbContext? Eu venho no meu app dbContext, dou um public dbset, o que eu vou querer setar, uma tabela, e coloco get e set aqui no final. Agora como que eu preencho isso daqui? dbset. Aqui dentro do maior e menor, eu coloco qual vai ser o modelo que eu vou utilizar para a criação dessa tabela. Vou utilizar o usuário como modelo. Então, a tabela terá as propriedades que tem dentro do modelo de usuário, que serão convertidos em colunas. E aqui ao lado eu coloco o nome
da tabela que vai ser criada, no nosso caso, usuários. Então vai ser criada uma tabela com o nome de usuários utilizando o modelo usuário. Então ela vai ter essas colunas aqui. Show, entendido até aí. Agora, para que efetivamente essas informações todas sejam criadas dentro do banco de dados, então para ser criado o nosso database, serem criadas as nossas tabelas e assim por diante, nós precisamos criar uma migração. Migrações essas que só são possíveis serem criadas por conta dos pacotes que nós instalamos no início. Então, como a gente roda uma migração? A gente vem em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes. Então, vai abrir essa parte aqui embaixo e a gente pode dar um add migration e o nome da migração. First migration, seria a primeira migração realizada. Ele vai começar aqui o processo, começou o build started. Vamos aguardar, tomara que não demore muito tempo para finalizar. Beleza, finalizou. Ele vai abrir um arquivo de migração. Esse arquivo de migração ele serve para nós nos certificarmos de que tudo que vai ser criado no banco é exatamente da forma que nós gostaríamos. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma tabela com o nome de usuários que vão ter essas colunas, que são as colunas do nosso modelo. Então, nós temos o ID, que vai ser o nosso identificador único, o nome, o sobrenome, e-mail, telefone e assim por diante. Todos do tipo nvarchar, porque é o que representa a string dentro do banco de dados. E aqui embaixo está falando que a nossa primary key é o nosso ID. E realmente, porque ele é o nosso identificador único. Então, cada linha que nós tivermos dentro da nossa tabela não terá um ID igual. Então, não tem duplicata. Se um ID é 1, ele vai ser o único a ser 1. O restante vão ser outros números. Ok? E aqui ele é um identity. O que significa? Que quando eu for criar um registro, eu não preciso passar o ID, porque o ID é incremental. Então, se eu mandei o primeiro registro, o ID vai ser 1. Quando eu mando o segundo registro, automaticamente ele vai ser 2 e assim sucessivamente. Então, na criação de um usuário, eu não passo o ID. Show, até porque se eu passar o ID nesse caso aqui, vai dar problema. Então, beleza, salvamos aqui. Agora que criou a migração, eu preciso rodar essa migração. Conferir, tá tudo certo? A gente dá um update, database. Só salvar aqui, build e succeed. E beleza, nossa migração, todos os códigos necessários estão sendo rodados no banco de dados e done, finalizou. Se der qualquer erro aqui para você, primeira certificação de que você tem que ter, vem no App Settings, verifica se está tudo escrito corretamente. Se não tiver escrito corretamente, vai dar erro, se certifica. Olha aqui, todas as letras estão iguais? Toda a formatação está igual? Show! Então vai dar certo. Agora, outro ponto, se você escreveu alguma coisa errada aqui, digamos, escrevi alguma coisa errada no código, pode não ter nada a ver com a string de conexão, e eu venho na minha lista de erros e tem algum erro aqui, independente do erro que seja, a migração não vai rodar. Então verifica a lista de erros e verifica o App Settings, porque algum dos dois não está convergindo com as informações corretas, beleza? Então, ok, fizemos a nossa migração. Se viermos no banco, atualizarmos aqui, é a autenticação do Windows, conectar, demos um refresh, abrimos do banco de dados, agora nós temos o nosso banco Inline Project Video, e dentro dela nós temos a tabela de usuários. Vou dar um select, essa tabela está vazia porque nós não temos nenhum registro aqui ainda. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar alguns registros aqui dentro. Vamos colocar manualmente, só para a gente conseguir fazer os testes lá dentro da nossa tela. Então, vai abrir aqui, pode fazer o select, né, que nem eu fiz, botão direito na tabela, selecionar 1000 linhas, vem aqui embaixo, seleciona o insert, que eu vou deixar na descrição, cola o insert aqui, ele vai adicionar 3 registros, seleciona e dá um executar aqui em cima. 3 linhas afetadas. Se eu seleciono select, agora eu tenho 3 linhas aqui. Não entende de banco de dados, não sabe fazer insert, não sabe fazer update, delete, não sabe o que é group by, o que é join? Uma mensagem para vocês. Vocês precisam saber disso para entrar no mercado de trabalho. No nosso curso tem um módulo completo só de SQL Server e mais de 30 exercícios práticos resolvidos em vídeo. Então, se você quer aprender mais, e eu tenho certeza que vai ser muito necessário na sua carreira, acesse o link aqui da descrição para vocês aprenderem e entenderem um pouco mais como tudo funciona no curso, sem contar que além do módulo de SQL Server, tem vários módulos lá de vários projetos práticos.
Então, beleza, temos aqui os nossos registros, vamos continuar. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui agora é criar o controller do nosso projeto. Então, vamos criar um controller onde vão ficar os nossos métodos de adicionar, atualizar e assim por diante. E vamos criar já a nossa view. No caso, vamos ter apenas uma view, que é a view ali da listagem da nossa tabela, até porque essa view já faz tudo, né? A gente já remove nessa view, já adiciona nessa view, já edita nessa view. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vou fechar tudo aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Fecha tudo, vamos vir aqui em controllers, já tem um controller aqui, mas vamos adicionar um novo controlador. Controlador MVC vazio, se certifica de que é esse o estilo de controller que você está criando. Vamos adicionar e ele vai se chamar usuário controller. Tira esse 1 aqui do final, adiciona. Controller criado, nós já temos então o nosso index, ok? Então a primeira coisa que a gente quer fazer é o seguinte: quando a gente retorna a view index, nós precisamos que para essa view index sejam mandados a lista de registros que nós temos atualmente dentro do banco de dados. Porque se eu tenho registros dentro do banco de dados, eu quero que a minha tabela da view index esteja preenchida com esses registros. Então a gente precisa primeiramente trazer um jeito dentro desse controller com o qual a gente consiga se comunicar com o banco de dados e pegar todos os dados da tabela e enviar para dentro da nossa view. Show? Então é isso que a gente vai fazer. Como que a gente pega o nosso banco de dados? Mais uma vez repetindo, o meio de campo entre o banco de dados e o nosso código C# é o nosso AppDB-Context. Então é ele que nós vamos estar utilizando aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar um construtor. E vai ser através de injeção de dependência, por isso vamos criar o construtor. E dentro do construtor nós vamos receber o nosso AppDB-Context, que é o nome da classe do nosso contexto. Eu vou dar o nome de context. E aqui dentro do nosso controller, nós vamos criar uma variável read-only, private read-only, do tipo AppDB-Context e vai se chamar underline context. Underline context porque é uma variável privada e essa é uma convenção, né? O nome vem com underline na frente por ser privada. Read only, ela é privada por ser apenas utilizada dentro do usuário controller e é read only porque a gente não tem o interesse de modificar essa variável, é apenas para leitura. E agora esse underline context vai receber o contexto que está vindo de dentro do meu construtor. Então meu construtor ele traz o AppDB-Context e para eu ter acesso no meu controller, eu peguei uma variável e criei dentro do meu controller e ela está recebendo o contexto. Então agora, a partir dessa variável aqui, o underline context, eu consigo ter acesso ao meu contexto. Ei, desculpa me interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesse o Vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. Então, vindo aqui no meu index, o que eu vou criar? Vou criar uma variável de users e essa variável de users, ela vai vir até o meu contexto, vai entrar na minha tabela de usuários e vai transformar em uma lista tudo que ele pegar. Então, no underline context, eu entrei no banco de dados. Aí eu entrei na tabela de usuários. Aí eu peguei todas as informações e transformei numa lista. E essa lista veio para dentro do meu users. Uma boa forma de realizar esse processo, qual seria? Seria transformar em um método assíncrono. Por quê? Porque podem ter muitos usuários dentro do meu banco de dados. E eu preciso de um tempo daí para pegar essas informações. Então eu consigo dizer para o meu código, espera aí, espera eu pegar todas as informações para daí passar para o próximo trecho de código. Então eu posso colocar aqui um async. Se eu coloco um async, eu tenho que colocar um task. O task anda junto com o async. Colocando async, colocando task, vai ser um action result para retornar uma view. E aqui eu consigo colocar o meu await. Então eu vou aguardar a busca de informações para daí seguir com o restante do código. Tá dando erro por quê? Porque como é async, o toList precisa ser async também. Show! E esse users eu retorno dentro da minha view. Então a minha view já vai receber todos os usuários do banco. Mas eu não tenho essa view ainda. Aqui no nome index, botão direito, adicionar exibição. Vamos adicionar uma exibição razor vazia. Vamos dar o nome de index. Index por quê? Porque o nome da action é index. Então o nome da view tem que ser index para elas se correlacionarem. Então index, adicionar.
agora sim eu tenho a index de usuário. E vamos começar então a desenvolver a nossa index. Primeiro ponto, no método index, né, na action index, eu estou basicamente falando, olha, eu estou enviando para você uma lista de usuários. Ok, então a minha index tem que entender, eu vou receber uma lista de usuários. Para isso, aqui em cima, eu escrevo @model com M minúsculo, vou receber uma lista de usuário. Beleza, agora você não entendeu, mas como assim? Eu estou pegando os dados do banco, como que é uma lista desse usuário? Simples, se eu pegar no banco e ver cada uma dessas linhas tem exatamente as mesmas informações e propriedades que eu tenho no modelo usuário. Então, cada linha nada mais é do que um modelo usuário. E se eu estou pegando várias, é uma lista. Show, estou recebendo essa lista dentro do meu index. Agora, vamos começar a desenvolver o HTML aqui. Primeiro ponto, vamos ter um H2. Esse H2, deixa eu apagar aqui na frente, beleza? Esse H2 aqui dentro dele vai ter a lista de usuários. Esse H2 vai ter algumas regrinhas de Bootstrap. Bootstrap já vem instalado automaticamente aqui no seu projeto. Então, vamos utilizar algumas classes de Bootstrap para estilizar um pouquinho mais o nosso sistema. Colocar um text center, margin bottom 5. Beleza, então centralizou, fez um margin bottom 5, então vai ter esse distanciamento da parte de baixo. Vamos criar aqui também uma nova div. Essa div, ela vai ter um ID, message, box, uma class, alert e um style que vai ser um display none. E aqui dentro não vai ter nada. Essa daqui vai ser a div onde vai aparecer as nossas mensagens de erro ou as nossas mensagens de sucesso. Ela vai ser tratada dentro do JavaScript. Então, quando eu tiver alguma mensagem para mostrar, esse styles que agora está display none, ou seja, ele não aparece em tela, vai ser substituído para ele aparecer em tela durante um certo período de tempo e vai ser incluída uma mensagem de texto dentro dessa div para que apareça a mensagem de texto de sucesso ou erro. Até porque no nosso projeto, se eu removo, aparece aqui o usuário removido com sucesso. Essa div vai ser responsável por mostrar essa mensagem, ok? Então agora aqui embaixo nós vamos criar agora definitivamente a nossa tabela. Vai ter algumas classes Bootstrap, então a classe table, bordered, para ela ter as bordas, table stripped, o que ele faz? Faz uma linha ser mais escura, uma linha ser mais clara, uma linha escura, uma linha clara e assim por diante. Então, aqui dentro, vamos ter um t-head, que é o nosso cabeçalho. Ele vai ser formado por uma linha e essa linha vai ter alguns TDs. Então, eu posso pegar esse TD e colar algumas vezes aqui embaixo. Dentro do primeiro TD, eu tenho o nome. No segundo TD, eu tenho o sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa e ações. Escrevi muitos TDs, exclui o último TD, beleza. Nosso TR está formado, agora o corpo da nossa tabela, tbody. O nosso corpo da tabela, ele vai ser dinâmico. Por quê? Porque ele depende do quê? Da quantidade de registros que eu tenho. Se eu tenho 3 registros, vão ter 3 linhas populadas com com as informações desses 3 registros. Se eu tenho 10 registros, vão ser 10 linhas e assim por diante. Então, para conseguir criar a quantidade de linhas dinamicamente, de acordo com a quantidade de itens que eu tenho dentro desta lista de usuários, eu tenho que fazer algumas questões, como por exemplo, tenho que fazer um for each. A solução para isso seria um for each. Como que funciona um for each? Eu vou passar por cada linha dessa lista, por cada registro dessa lista, e a cada registro que eu passo, eu crio uma linha. Então, dependendo da quantidade de registros, vai ser a quantidade de linhas que eu vou ter. Como que eu faço isso aqui dentro da view? For each. Aí eu coloco aqui pelo que eu vou estar passando. Então, por cada usuário de dentro de model. Agora, o que é essa model? Aqui eu escrevo model minúsculo, mas quando eu escrevo model maiúsculo, com M maiúsculo, dentro da minha view, eu estou basicamente mexendo com a lista que eu recebi. Então, esse model maiúsculo nada mais é do que a lista que eu recebi. Então, todos os registros da lista que veio aqui como lista de usuários está dentro desse model. Então, eu estou passando por cada usuário de dentro desse model. Então, por cada registro que eu passo, essa variável aqui vai ser esse registro. E agora sim eu posso criar as minhas linhas. Eu posso até copiar esse TR,
colocar aqui embaixo e é só trocar esses THs, esses THs por TDs. Isso daqui é uma estrutura da própria tabela, tá? A gente coloca o TH quando a gente está no THead, TD quando a gente está no body. Então, por ser THead, né, cabeçalho, então TH, e TD porque a gente está aqui no body. Então, é basicamente uma sintaxe do HTML, não vamos se prender a isso. Show! Então, cada um desses TDs vão ter uma classe, vão ter algumas informações. Primeiro, content editable igual a true. Significa que essa parte, né, essa célula da tabela vai ser editável. Até porque realmente vai ser editável. A classe vai ser editable. Data field é igual a nome. E é isso. Daqui mais para frente nós vamos entender o que é esse data field, para que nós precisamos desse editable e assim por diante. Tudo isso quando a gente estiver mexendo ali com o JavaScript, porque é ele que vai utilizar essas informações. Mas relaxa, porque a gente vai voltar a isso. Então eu vou colocar isso em todos os TDs. A única coisa que vai mudar é que aqui, ao contrário de nome, vai ser sobrenome, porque esse vai ser o de sobrenome. Aqui vai ser o de e-mail, aqui vai ser o de telefone, aqui vai ser o de endereço, só que aqui o endereço tem que ser com C, não com C cedilha. Aqui vai ser a empresa. E aqui embaixo, aonde seriam as ações, esse TD aqui, ele não precisa dessas informações, porém, dentro desse TD, nós temos o botão de remover. Button de remover. Então, eu coloco aqui, remover. E aqui ele vai ter algumas outras informações, que vai ser a classe BTN, BTN Danger para deixar vermelho, BTN SM para deixar small, pequeno, e BTN Delete, para que a gente consiga, dentro do JavaScript, ter a informação de quando esse botão é clicado. Então esse é o nosso for each. Então essas aqui vão ser as nossas linhas. Essas linhas preenchidas. Agora perceba que eu tenho uma outra linha vazia. Essa linha vazia sempre vai ser igual. Vai ser vazia com o botão adicionar logo ao lado. Então ela não vai estar dentro do for each, senão ela seria criada várias vezes. E ela vai ser criada uma única vez. Então dentro ainda do tBody, abaixo do for each, eu vou criar uma nova linha. Essa nova linha é um novo TR, ele vai ter diversos TDs. Esses TDs vão ter algumas informações como content editable igual a true e class new data. Pronto, dentro do TD não tem mais nada. Agora eu coloco o TD algumas vezes. Vamos ver quantas vezes eu tinha que colocar. Nome 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show. Tira esse daqui. Na verdade, não tira esse daqui. A única diferença é que ele não vai ter essas informações aqui. E dentro dele vai ter o quê? Um button. Por quê? Porque a gente tem o botão de adicionar. Posso copiar esse button do remover e só mudar algumas informações. Como, por exemplo, em vez de BTN Danger, vai ser Success, para ele ser vermelhinho. Daí vai ter BTN SM para ser small. E ao contrário de BTN Delete, vai ser BTN Add. E aqui vai ser adicionar. Show! Basicamente, criamos aqui a linha que vai ser responsável pelo de adicionar. Mas aqui nós temos também, nessa linha aqui, o seguinte. Se eu crio a linha da forma que está aqui, todas as linhas que foram criadas, eles vai condizer com a quantidade de registros que eu tenho na minha lista, que eu recebi aqui dentro da minha view, porém, todos vão ter esses nomes fixos. E eu não quero que tenham os nomes fixos, eu quero que tenham as mesmas informações que tem dentro da minha tabela. Então o nome eu quero que apareça Carlos, no sobrenome Silva, daí na outra linha Mariana Souza, na outra linha Pedro Almeida e assim por diante. Então como que eu faço? A gente sabe que quando eu passar por cada linha dentro do meu for each, essa variável aqui vai ser o registro pelo qual eu estou passando. Então eu posso colocar aqui que do registro ao qual eu estou passando, eu quero que no meu primeiro TD apareça o user.nome. Então, de dentro desse user, eu quero que a propriedade nome apareça aqui. E o restante se faz verdade. Então, username aqui, user e-mail, user telefone, user endereço. A única coisa é que o endereço tem que ser com C. Beleza? Então, agora aqui já vai estar funcionando. Vamos fazer o seguinte. A gente vai salvar o nosso controller, vai vir em program.cs. Atualmente, a tela se inicia dentro do controller home na index
na Action Index, mas eu quero que se inicie na usuário controller, então eu coloco o usuário, porque é o nome da minha controller. O nome da controller é sempre o primeiro nome antes do controller. Então, se eu for me referenciar a essa controller, eu me referencio como a controller usuário. Não o usuário controller, mas a controller usuário. Então, eu só colocando o usuário aqui, ele já sabe que é o controller usuário. Basicamente assim, acho que deu para entender um pouquinho. Vamos rodar o nosso projeto e ver como que ele tá até então, só para ver se essa parte tá funcionando. Se estiver funcionando, a gente consegue tá dando continuidade nas demais. Tá rodando o projeto aqui, vamos aguardar. Rodou o projeto? Não, aqui ó, abrindo. Tá abrindo aqui o projeto e beleza, funcionou. Apareceu o primeiro registro, tá dando para editar os dados, mas até então não tá sendo persistido nada dentro do banco de dados, mas tá dando para editar. Temos o botão remover, não faz nada, o botão adicionar não faz nada. Então, tranquilo. A parte visual e a parte da listagem tá feita. Também temos que ajustar um pouquinho aqui os estilos, mas isso a gente faz por último. Agora sim a gente vai começar com as informações que a gente consegue estar editando. Vamos então abrir o quê? Fechar o nosso programa, fechar a nossa modelo de usuário, o index, pode deixar, o controller vamos deixar também. Agora nós vamos abrir o www.root JS site.js. É aqui que nós vamos colocar os nossos códigos JavaScript para estar conseguindo fazer todas as nossas modificações. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui vai ser o editar. Vamos criar o editar primeiro, que eu acho que vai ser uma ordem bacana de realizar todas as operações, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que fazer para fazer o editar. Primeiro, vamos colocar aqui um cifrão document.ready igual a uma function, e essa function a gente abre o objeto. O que significa isso? Basicamente eu estou falando que quando o meu documento for carregado, então quando a minha página for carregada, aí eu executo uma função. E é dentro dessa função que nós vamos colocar daí todos os nossos métodos. Então os métodos só funcionam depois que a tela inteira foi carregada. Então é basicamente isso que significa essa diretiva. E agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai escrever cifrão.editable.onBlur vírgula function. Beleza. O que significa isso? Se a gente vem aqui no nosso Google, escreve JavaScript blur. JavaScript blur, parâmetros não tem nenhum, return vale não, exemplo, remove track, aqui ó. O que ele faz? Basicamente o que eu estou falando aqui. Quando esse campo, qualquer campo que tenha a classe editable, agora aqui a gente volta no index. Perceba que todas as minhas colunas de dentro da tabela que estão preenchidas, as colunas que estão preenchidas, tem a class editable. Então eu estou falando com cada uma dessas colunas aqui. Por que eu estou falando com elas? Porque eu coloquei um ponto editable. Quando nós estamos falando de uma informação que está dentro de uma classe, nós colocamos o ponto na frente. Eu estou falando que quando qualquer um dos elementos que tem a classe editable tiver a ação onBlur, e o blur é quando eu removo o foco de dentro daquele input, ou seja, se eu cliquei no input e cliquei fora, essa função vai ser ativada. Se eu cliquei no input e cliquei fora, essa função vai ser ativada. Se eu coloco um alert, olá, vamos salvar isso daqui. Vamos ver se já atualiza o nosso código. Ctrl F5 para tirar todo o possível cache. Clico aqui, clico fora. Olá. Clico dentro, clico fora. Olá. Clico dentro, clico fora. Olá. Então é isso que eu quero. Eu quero essa função. Eu clico dentro de uma coluna, dentro de uma célula da coluna, digito alguma coisa. Quando eu clicar fora, eu quero que alguma coisa aconteça. Show? O que eu quero que aconteça? Seguinte. Primeiro, var row. Eu vou pegar a linha em que eu estou. Que linha que eu estou? Na this.closest tr. O que eu falei aqui? Seguinte, esse this nada mais é do que o elemento que eu cliquei. Então, se eu dei um ponto editable e cliquei nessa linha aqui, eu estou passando essa linha para dentro desse this. Então, esse this nada mais é do que essa linha aqui. Eu estou falando ponto closest
TR. Então, eu estou pegando a linha mais próxima, o elemento TR mais próximo da linha em que eu cliquei. Então, se eu cliquei nessa linha aqui, o elemento TR mais próximo é esse. Se eu cliquei nessa linha aqui, o elemento mais próximo é esse. E assim por diante. Daí, se eu pego esse elemento, eu estou pegando esse elemento inteiro. É isso que eu estou fazendo aqui. E estou passando essa linha inteira com todos os campos para dentro desse var row. Agora, eu crio uma outra, um var id, eu pego row, que é esse row aqui, ponto attr, atributo data id. Só de ver esse cara aqui, eu já vi que a gente esqueceu de uma coisa, que é o quê? Dar para a linha um ID. Por que dar para a linha um ID? Perceba que cada usuário, ele tem um ID. Se eu venho aqui no banco, cada usuário tem um ID. O Carlos tem um ID, a Mariana tem um ID, o Pedro tem um ID. E é dessa forma que eu identifico qual usuário eu estou editando, por exemplo. Qual linha eu estou editando, qual usuário eu estou editando. E isso tem que vir do TR. Então, eu tenho que colocar um data ID aqui, igual @user.id. Então, toda linha que eu tiver, tanto aqui no meu projeto pronto, toda linha que eu tiver, se eu vir aqui no inspecionar, eu coloco aqui o inspecionar aqui do ladinho, e eu inspeciono essa linha, perceba que essa linha é o ID 33. Então, o Pedro, o ID dele é 33. Essa segunda linha é o ID 34. Essa terceira linha é o ID 35. Então, eu preciso desse ID na hora de editar, para saber, não, eu estou editando Pedro, estou editando Felipe, e assim por diante, ok? Então, eu preciso dessa informação que eu tinha esquecido de colocar no meu index. Então, dentro do TR, você coloca um data ID e user ID. E aqui é essa informação que eu estou pegando. Estou pegando a linha completa e estou pegando o atributo da linha data ID, que é esse atributo aqui. Então, para dentro desse ID, vai vir o valor de dentro desse atributo, ou seja, o ID do meu registro, ok? Vamos passar para a próxima informação. Vamos colocar aqui um var field é igual a this. This é o elemento que eu cliquei, já vimos isso. Ponto attr, o atributo, que atributo é esse, o data field. O data field é basicamente qual é o campo que eu estou editando. Estou editando nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa. É esse valor que vai vir para dentro do field, porque o data field nada mais é do que esse carinha aqui, beleza? Mesmo andamento do data ID, só que nesse caso é data field. Esses nomes não são padrões, você pode colocar um data qualquer coisa. Esse daqui vai ser um parâmetro, só que coloca o data na frente. Agora, beleza. Venho para o site, site.js. Próxima informação que a gente precisa é o value, ou seja, que valor que eu digitei. Porque eu estou editando, estou alterando um campo, mas qual foi o valor novo que eu editei? Então, o valor novo que eu inseri. Então, é o this, a linha em que eu estou, ponto text. Vai ser o novo valor que está dentro daquela linha. Tendo feito isso, agora eu posso chamar a minha action lá dentro do controller. Mas antes de chamar vamos chamar a action dentro do controller, depois a gente cria o método dentro do controller. Então, eu vou chamar o método post, por quê? Porque eu estou criando ou atualizando alguma coisa. Qual vai ser a URL, ou seja, o caminho para esse método? Vai ser dentro do controller usuário e o método vai se chamar update. Ainda a gente não criou, mas vamos criar. O que eu vou estar mandando para esse método? Vou estar mandando o ID, que vai ser esse ID aqui. Vou estar mandando o field, ou seja, o campo que eu estou editando, se é o nome, se é o sobrenome, o que é. Então, eu estou mandando o field, que é esse dado aqui. Estou mandando também o value, ou seja, um novo valor, que é esse campo aqui, ok? Essas são as informações que eu estou mandando. Quando eu mandar essas informações, alguma coisa tem que... Antes de fazer esse restante, vamos criar um método lá no controller. A gente já viu que a gente vai criar um método que vai ter o nome update dentro do controller usuário, e essas informações o meu método vai ter que receber o ID, o field e o value. E daí com essas informações ele faz o update dentro do banco de dados. Então eu venho no meu usuário controller e aqui eu vou fazer o update. Então eu venho aqui para baixo, vai ser um método HTTP post, até porque eu coloquei no meu JS que é um método post, no meu JS que é um método post, e aqui vai ser um public async task.
async task, por quê? Porque eu também vou precisar esperar o meu banco fazer as operações para aí, daí sim eu continuar com o próximo trecho de código. Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Esse task vai ser a action result para poder retornar algum método result, né? Um JSON, uma view e assim por diante. Vamos escrever o nome de update, que é o nome do que o método tem que ter, e ele tem que receber o quê? Um int id, um string field e um string value. Esses nomes têm que ser iguais aos nomes que eu coloquei aqui. Então, id, field, value. Exatamente o que eu coloquei dentro do meu controller. id, field e value. E aqui sim, eu vou criar uma variável de usuário, um await, entrei dentro do banco de dados, entrei dentro da tabela e agora eu vou dar um find id. Então, eu estou pegando qual é o usuário dentro do banco, find async, né? Find async. Por quê? Porque tem um await aqui, nós estamos usando async. E async anda junto com o task, por isso que eu coloquei o task aqui. Anyways, vamos lá. Peguei, entrei dentro do banco, dentro da tabela dos usuários, estou procurando por aquele elemento que tem o ID tal. Então, eu quero o ID 1, então eu vou retornar apenas o Carlos. Retornando apenas o Carlos, eu coloco o Carlos aqui dentro. Agora eu faço uma verificação. If user igual a null, eu vou retornar um JSON new eu posso colocar aqui um novo objeto, ele vai ter o success igual a false. A gente já vai entender para onde que vai esse JSON, tá? A gente já vai entender para onde que vai esse JSON. Mas o que eu tô falando assim, se eu buscar por um usuário e esse usuário não existir no banco de dados, eu retorno um JSON com um objeto com uma propriedade falando que não deu sucesso, que o sucesso foi falso, então não deu certo, alguma coisa errada aconteceu. Agora eu vou fazer um switch, que é como se fosse um if, e vou passar por cada um, eu vou verificar o meu field. Então, caso o meu field seja nome, ou seja, eu esteja mexendo com o nome, se for igual a nome, beleza. Então, eu vou fazer que o meu user, esse user que eu peguei do banco de dados, a propriedade nome dele, que agora está com os dados antigos, seja igual ao value, que é o meu dado novo. E daí eu dou um break. Ok? Então, eu fiz aqui o meu primeiro case. E embaixo eu vou fazer vários outros cases que vão ser basicamente iguais. Porém, vão ser os outros campos. Sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa. E daí eu mudo aqui o valor que eu vou mudar. Vou alterar. Então, e-mail, telefone, endereço, empresa. Não entenderam? Aqui no index eu pego o data field. Data field varia de acordo com a coluna que eu estou movimentando. Então, é nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa. Esse dado é buscado aqui dentro do meu JS e é enviado lá para dentro do meu método. Então, o field ou vai ser nome, ou vai ser sobrenome, ou e-mail e assim por diante. A coluna que eu estou editando. E eu tenho que dizer qual coluna eu estou editando aqui e atualizar ela. Se eu cliquei na coluna de nome, então o field vai ser nome. Então, eu estou pegando a propriedade de nome do usuário que eu peguei no banco e atualizando para o valor atual. Agora, se eu estou editando o telefone, estou pegando a propriedade telefone do meu usuário e atualizando para o valor atual. É só isso que eu estou fazendo. E esse switch, ele vai validar o field. Então, eu vou pegar o valor do field e vou estar comparando com esses nomes aqui. Se eu tivesse colocado o value aqui, ele ia comparar o value com esses valores aqui. Mas, no caso, o que faz sentido é o field. Agora, sim, eu atualizei o usuário de acordo com a coluna que eu queria atualizar. Então, aqui embaixo, eu posso basicamente dar um await. Entro no meu contexto. Save changes. Async. Vou salvar daí as modificações. Então, eu alterei o usuário e vou salvar as modificações. Feito isso, eu posso, então, retornar mais um JSON. Só que agora esse JSON vai ser sucesso igual a true. Por quê? Porque deu certo a alteração, deu tudo sucesso. Agora vamos entender o que é esse JSON. Quando eu venho no site JS, eu chamei o método, passei os dados para o método e depois que o método é realizado, ele tem um retorno. E esse retorno vem para dentro dessa função aqui. Então esse retorno que eu tive aqui, que foi esse JSON, ele vai vir para dentro dessa function. E o que eu vou receber aqui dentro desses parênteses vai ser o resultado
resultado. Então vai ser a resposta. Então eu posso colocar response. A response nada mais é do que esse JSON. No caso, esse objeto, que vai ter a propriedade success, que pode ser true ou false. Então eu basicamente posso fazer uma verificação aqui embaixo com if response.success. Ou seja, se cair dentro desse if, significa que o success é true. Se é true, significa que deu tudo certo. E é isso. Agora eu posso colocar aqui um show message. Na verdade, eu vou colocar mais pra frente, né? Vai ser a nossa operação. E que se eu coloco else, significa que o response success deu falso. Então eu posso colocar um alert, deu errado. E um alert, deu certo. Um alert, deu certo, deu errado. Eu salvo esse cara aqui, vamos tentar realizar a operação. Coloco um breakpoint para ver se vai cair aqui, para o nosso projeto, rodo o nosso projeto novamente. Tá rodando, tá rodando. E agora vamos fazer um teste, vamos tentar alterar alguma propriedade de alguma das colunas e ver se funciona, ver se a nossa lógica funcionou. E outro ponto que eu vou fazer aqui no site JS, você coloca um debugger. Aí a gente consegue estar debugando o próprio código JavaScript. Então é uma outra conhecimento aí que vocês vão ter. Para debugar o JavaScript eu tenho que colocar um inspecionar. Agora o que eu quero fazer? Cliquei em Carlos, vou colocar vários S's. Agora cliquei fora, veio no meu blur. Por quê? Porque eu tirei o foco. Dou um F10, passei pela linha. A linha que eu peguei é exatamente todas as a linha lá da minha tabela. Então eu peguei essa linha inteira. Peguei o nome, sobrenome, e-mail, tudo. Essa linha inteira. Aí eu peguei o ID. O ID que tem dentro da linha. Então, dentro da linha, eu tenho esse ID aqui. Eu peguei esse ID. Peguei esse ID. O field é nome, porque eu estou atualizando o nome. Ele pegou o field nome da coluna, da célula que eu estou pegando. E o value se transformou em Carlos. Por quê? Porque foi esse value que eu coloquei. Dou mais um F10. Agora eu vim para o controller, porque eu chamei esse método. Passando o ID, passando o field, passando o value. F10, peguei o usuário que tem o ID 1, no caso é o Carlos, todas as informações do Carlos aqui. Ele não é nulo, então não vai dar falso. Vou passar pelo switch. Ele caiu no primeiro, então o case, nome. Realmente, o field é nome, caiu no case nome. Agora, o nome que antes era apenas Carlos, recebeu o valor de Carlos e agora o nome é Carlos. Deu um break. Salvei as informações e eu vou retornar o meu success igual a true. Retornei o success igual a true, finalizou aqui esse processo e posso dar um F8 para passar por tudo. Apareceu, deu certo, porque o success veio igual a true. Fecho esse cara, volto pro banco. Dou mais um select. Carlos! Alterou. Tá dando certo o meu update. Ei, desculpe me interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesso vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. Agora o que acontece? As mensagens de sucesso. Eu quero as mensagens de sucesso. Então aqui em cima eu vou criar uma function que vai se chamar showMessage. Eu vou receber o type, se é sucesso ou é erro, se é sucesso ou é erro, né? E a mensagem, ou seja, o que vai aparecer escrito na mensagem. Aí eu pego o varbox. O varbox nada mais é do que uma hashtag message box. Por que message box? Porque lá dentro do meu index, quando eu criei a div message box, eu criei um ID message box. Quando eu estou tratando de ID, eu coloco hashtag. Então é o elemento que tem o ID message box. E no caso é esse elemento aqui. Peguei esse elemento. O que eu vou fazer com aquele elemento? Eu vou box.remove class. Que class que eu quero remover? O alert success, alert danger, e eu adiciono add class alert tracinho
tracinho mais type. O que eu tô fazendo aqui, galera? Seguinte, quando eu passo type, vamos até fazer uma chamada do show message, só para vocês verem como que eu vou chamar. Show message, eu passo aqui success e vou passar alteração salva com sucesso. Passei um type, que é o que eu recebo aqui, um type, que vai ser o success, e passei uma message, que vai ser um message. Quando eu receber, eu vou pegar o box, vou pegar aquela div. Vou remover a classe alert success, alert danger. Se eu tivesse essas classes dentro do meu message box, ele iria remover. Ok, não tenho. Então o que ele vai fazer é adicionar. Ele vai adicionar um alert tracinho e daí o meu success que eu mandei, alert success. Toda classe que, graças ao Bootstrap, se o alert success está colocado dentro da classe de algum elemento, ele vai ficar verdinho. Se o Alex Danger está colocado em algum elemento, ele fica vermelho. Então esse é o type. Se eu coloco Danger, vai ficar alert-danger. Vai ser a classe, então vai ficar vermelho. Se eu mando Success, vai ficar alert-success. Vai ficar vermelho, vai ficar verdinho e assim por diante. E daí aqui box.text. Então dentro dessa div, o texto dela vai ser message, que vai ser a mensagem que eu passei, a mensagem que eu quero que apareça. Ponto fade in. Ou seja, vai aparecer aos pouquinhos, né? Não vai do nada aparecer em tela seco, vai aparecer aos pouquinhos. E daí eu coloco um set timeout, que vai ter uma function, e vai ser o box.fadeout. Fadeout. E aqui, vírgula, 3 milissegundos. O que acontece aqui? Eu tô tentando um tempo, depois desses 3 segundos, que é 3.000 milissegundos, 3 segundos, o box vai desaparecer. Só isso mesmo que a gente fez aqui. Então, se eu salvo, vamos tirar esse breakpoint, vamos tirar esse debugger, porque eu já sei que tá funcionando, então eu não preciso mais debugar. Ctrl F5 para tirar todo tipo de cache. Silvar, clico fora, alteração salva com sucesso. Depois de 3 segundos, desaparece. Sousar, alteração salva com sucesso. Depois de 3 segundos, desaparece. Se eu venho no banco, atualizo, silvar, sousar, tá atualizando. Beleza, o update tá funcionando, vamos partir pro próximo. Próxima informação que a gente vai estar alterando agora vai ser o botão, vai estar desenvolvendo agora, vai ser o botão de deletar. Vai ser mais simples o de deletar, se eu não me engano. Então aqui a gente vai fazer o de deletar então. O editable tá feito. Vamos fazer agora o de deletar. O de deletar, eu preciso de escrever isso daqui. Document.on click b.btn delete. Vai aparecer uma function. Tá, o que acontece aqui? Document, dentro do meu documento inteiro, carregou meu documento, dentro do documento inteiro, se eu clicar naquele elemento que tiver uma classe btn delete, que elemento que tem a classe btn delete? Só o botão de remover. Então, se eu clico no botão de remover, uma função vai ser rodada, então essa função vai acontecer. Então aqui, o que eu quero nessa função? Eu vou pegar o meu var row, a gente pode até pegar a parte do que está no editable. Eu vou pegar essa row, var row, então eu vou pegar a linha, o tr mais próximo do elemento que eu cliquei. Então o tr mais próximo do elemento que eu cliquei seria esse tr aqui. Então eu estou pegando esse tr aqui novamente. E agora eu vou pegar o id, que é basicamente a mesma operação, que é pegar esse id que está aqui, data id e user id, porque eu já estou com a linha inteira, posso pegar esse elemento. Peguei esse elemento aqui, agora eu tenho o meu ID. E é a única coisa que eu preciso para criar o delete. Então eu venho aqui, .post. Eu vou estar indo para o método dentro do meu controller de usuário com o nome delete. O que eu vou estar enviando? Vou estar enviando o meu ID. E logo depois uma function vai ser rodada. Eu vou receber uma response e daí uma function vai ser rodada. Dentro do controller, vamos criar o método de delete. Então, para fazer o método de delete, eu basicamente venho aqui embaixo, ele vai ter um HTTP, vai ser um HTTP post, vai ser um function, um public, na verdade, estou com function na cabeça, um public, async task, vai retornar um iAction result e vai ser o nome de delete. E a única coisa que ele recebe é um ID. E aqui eu vou dar o meu user, vou pegar o meu user de dentro do banco,
await, entro dentro do banco, entro dentro da tabela de usuários, find assim, que procuro por um usuário que tenha o ID igual ao ID que eu recebi do meu JS. Se o meu usuário for igual a nulo, eu vou retornar um JSON new success igual a false. Porque deu alguma coisa errada. Porque ele não encontrou aquele usuário para conseguir removê-lo. Agora eu venho no meu context, ponto, usuários, entro dentro do banco, entro dentro da tabela e vou remover esse usuário que eu localizei dentro do banco de dados. Dou um await, entro dentro do banco, ponto, save changes async, salvando as modificações dentro do banco, dou um return, JSON, vamos retornar um mesmo JSON, porém agora com o true, ou seja, deu tudo certo. Dentro do meu site JS, a mesma coisa, a única coisa que ele tem que realizar aqui é verificar se o response.success for igual a true. Se for igual a true, eu vou colocar um row.remove. Por quê? Porque eu removi aquele registro, então eu tenho que visualmente remover aquela linha de dentro da minha tabela, senão eu vou ter removido no banco, mas a linha vai continuar na tabela, então não faz sentido. Então eu removo aquela linha e dou um show message, passando o success, porque deu certo, e a mensagem usuário removido com sucesso. Agora, se o success deu igual a false, basta eu dar um else, show message, danger, erro ao remover o usuário. E outra coisa que eu posso fazer também, se por um acaso der um fail, aqui deu o post, né, tem a função aqui tudo certinho, se por um acaso dentro dessa function que eu tenho aqui, vamos ver qual que é, tem um if aqui, dentro desse fecha chaves, fecha parênteses, se eu colocar um ponto fail, ou seja, deu alguma coisa errada, eu vou receber uma função. Essa função não precisa receber nada, porque já deu fail, já sei que alguma coisa deu errado. Eu simplesmente coloco um show message e coloco erro na comunicação com o servidor. Deu algum erro aleatório, seja na requisição, alguma coisa, eu coloco esse fail. Posso até colocar esse fail nesse daqui também, que é no meu update. Fail function, vai uma mensagem de erro, vai ficar vermelhinho e pronto. Agora vamos testar o nosso delete. Fecho o nosso código, rodo o nosso código novamente e vamos verificar se deu certo. Fizemos tanto o método de delete aqui, como o método de delete no JS. Vamos tentar aqui deletar, nosso projeto vai rodar, aqui está rodando. Vamos remover o Carlos Silva. Remover. Saiu, usuário removido com sucesso. Se eu venho aqui no banco, o Carlos está aqui. Se eu dou um refresh, Carlos não está mais aqui. Remover funcionando absolutamente bem. Agora, o último que a gente tem que realizar, o último que a gente tem que criar é basicamente o de adicionar. Então, a gente vai clicar aqui, vai informar as informações e vamos poder clicar em adicionar. Então, vamos lá. Para criar o adicionar, a gente vem no site. Vou copiar esse início aqui do delete, vou minimizar, vou criar aqui no meio. Coloco esse daqui, porém agora, antes, né, como estava, clique btn delete, fecha aqui primeiro as chaves para você não esquecer. De dentro do documento, quando eu clicar naquele elemento que tiver a classe btn add, quem que tem btn add dentro do meu index? A única pessoa que tem btn add é o adicionário. Então show, se eu clicar no adicionar, esse método aqui, essa função vai ser rodada. O que essa função vai fazer? Primeiro, ela vai pegar a linha, só que a linha aqui a gente vai pegar de uma forma diferente, porque agora a linha que a gente quer pegar é aquela que tem o ID New User Row. Que linha que tem esse ID? É esse cara aqui. Mas agora, cadê o ID? Temos que colocar. Dentro de TR, a gente coloca um ID que vai ser New User Row. Ok, então eu estou pegando a linha que tem o ID New User Row. Peguei a linha, ok, tenho a linha completa. Agora eu vou criar o meu elemento e o usuário. Vai ser var user, meu usuário, ele vai ter nome
E o nome vai ser igual, tem que ser 2 pontos aqui, tá? Não tô colocando igual, 2 pontos. É igual a row.find td ec 0. Ponto text. Tá, o que eu tô fazendo? As linhas, quando eu tenho uma linha, um tr, basicamente um tr. Dentro desse tr eu posso pegar os elementos. Eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show. Só que a contagem começa do 0. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu estou fazendo é o seguinte. O meu nome, ele vai estar na primeira coluna, porque se você for até aqui no cabeçalho, a primeira coluna é a de nome. Então eu estou falando que o meu nome vai ser igual ao valor que tem na primeira coluna. O texto desse valor que tem na primeira coluna. E o restante eu vou fazer exatamente igual. Então eu tenho o nome e tenho todo o restante. O sobrenome vai ser igual à segunda coluna, que vai ser 1 porque começamos no 0. Aí o nosso e-mail vai ser igual à segunda, daí tem a terceira, a quarta, a quinta. Então vai ir até o 5 porque a sexta, nesse caso, seria o botão de adicionar. Então e-mail, telefone, endereço e empresa. E show, eu tenho um usuário aqui, um usuário completo. Um nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa. Que é tudo que eu preenchi aqui, nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, empresa. Então eu peguei a primeira coluna, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 6 seria o botão de adicionar. Então a gente não coloca. Criando o meu usuário, agora eu posso fazer o meu post. O post vai ir lá pro método usuário, lá de dentro do meu controller usuário, barra add, que vai ser o nome da action, e eu vou passar o meu user. Passei o usuário que eu criei. Como não é um objeto, como é um objeto que eu já criei antes de passar aqui para a função, eu não preciso colocar que nem eu coloquei aqui nos demais, que foi abrir chaves e daí aqui dentro colocar. Porque eu já criei o objeto. Então eu só coloco o objeto aqui, beleza? E daí sim vai ser rodado uma função que vai ter response. O response vai ser ou true ou false. Então dependendo do retorno do response, eu posso colocar o show message igual a true. Então eu posso vir aqui colocar um response.success. Se for success, show message com true. Else não é success, então eu vou colocar um show danger. Coloco um show danger. Aqui posso colocar o meu fail. Fail, vem uma function. E se deu fail, eu coloco que deu algum erro na comunicação com o servidor. Ok. Isso é uma parte do que eu preciso fazer. Mas antes, vamos lá no controller de usuário. Dentro do controller de usuário, vamos criar o método de adicionar. Posso copiar esse de deletar, colocar aqui embaixo. Esse daqui vai ser o add. Para eu adicionar, eu tenho que receber um usuário. Então, um objeto usuário vai vir o meu user, porque é um objeto usuário, porque está recebendo tudo que o usuário tem. Vamos excluir tudo que tem aqui dentro para a gente não confundir. Ctrl ponto. Faço a referência, estou recebendo o meu usuário. E aqui o que eu quero fazer? Simples. Eu vou entrar dentro do meu banco. Entrando dentro do meu banco, eu vou acessar a tabela de usuários e vou adicionar esse user. Ok, adicionei o user. Vou dar um await dentro do meu banco. Vou dar um save changes. Save changes async. E vou dar um return. E nesse JSON, eu tenho que retornar um novo objeto. Só que além do success, eu tenho que retornar também o user ID, igual a user ID, que é o ID do usuário que foi criado. Porque a partir do momento que eu crio o usuário, lembra que dentro do usuário eu tenho a propriedade ID. Dentro do método eu não estou enviando o ID, porque ele é incremental. Mas a partir do momento que eu salvo as operações, esse objeto vai ter preenchido a propriedade ID com o ID que foi criado no banco. E é esse ID que foi criado no banco que eu preciso mandar para o meu site JS. Por quê? Porque quando tem sucesso, eu preciso fazer algumas coisas. Como que? Criar a nova linha dentro da minha tabela, porque senão eu tenho que recarregar a página para aparecer a nova linha. E eu não quero recarregar a página, eu quero que automaticamente apareça a nova linha. Então eu tenho que criar uma variável aqui. Um var
new row, nova linha, ela vai ser igual a basicamente um TD, um TR. Então eu volto aqui no index, vou copiar esse TR aqui e vou colar aqui. Tá dando erro, por quê? Porque aqui onde tá duas aspas duplas, eu tenho que colocar tudo aspas simples. Vamos colocar tudo aspas simples nesses campos aqui. Vamos lá. Aspas simples. Aspas simples. Essa é a parte mais chata, mas eu acho que é mais fácil fazer assim do que escrever à mão. Na verdade, o que dá pra fazer para ficar mais fácil, eu vou querer agilizar aqui o processo máximo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou excluir isso daqui e eu vou pegar aqui do index apenas a primeira linha. Peguei apenas a primeira linha, new row, peguei apenas a primeira linha. Agora sim, beleza. Então agora sim vou alterar apenas nessa primeira linha. Então vamos colocar aqui, aqui, aqui. Vamos alterar. Beleza, alteramos aqui. E por que não tá dando? Vamos ver. Aqui fechou, aqui fechou, aqui fechou. Aqui começou, fechou. Aqui, ó. Acho que eu vou ter que colocar um mais aqui. Show, deu certo. Então o que eu tinha que fazer? Tem o TR, esse TR aqui tá numa primeira linha, eu tenho que fechar ele aqui e adicionar um maisinho para vir uma próxima linha. Então eu tenho que adicionar mais um maisinho aqui para colocar outras linhas embaixo. E no caso eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui, eu vou fazer uma linha completa, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 7, 8. Então eu preciso de 8 linhas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então na primeira linha eu tenho o nome, na segunda eu tenho o sobrenome, e-mail. Eu tô basicamente criando uma linha, o que eu criei lá dentro do meu HTML, eu tô criando aqui dentro do JS, simples assim. Endereço, empresa. Daí esse TD aqui, na verdade, ele é um botão. Ele dentro desse TD, ele tem um botão, que é o meu botão lá de remover. Então, button, barra, button, ele vai ser o remover. E ele vai ter umas classes, né? Ele tem que ter a class, aspas simples, btn, btn danger, btn sm, btn delete. Ok? Colocamos. Beleza, então a gente criou uma linha aqui, btn, e daí aqui no final tem que ter o outro btn de fechamento, né? Tem que ter o tr de fechamento aqui. Aqui vai ser um barra tr. A gente vê se tiver alguma coisa errada, a gente vai conseguir ver em tela, mas vamos testar. Até então é para ser isso daqui. Nós temos, vamos até colocar um pouquinho mais para cá que a gente vê. A gente tem o tr e as linhas. Porém, essa linha nova que a gente vai adicionar, ela precisa ter as informações. Então, ela precisa ter o user ID aqui, precisa ter o nome, o sobrenome, tudo aparecendo. Nesse caso, o @user aqui não funciona, porque eu não estou passando por um for each. Então, o que eu tenho que fazer aqui é adicionar 2 maisinhos. Vem aspas duplas aqui. E aqui dentro eu coloco meu user.nome. E user.nome, esse user.nome, porque daí é o nome que eu digitei. E a mesma coisa eu vou fazer nos demais. Então aqui vai ser o sobrenome. Opa, que eu não copiei certo, tem que copiar as aspas também. Aí aqui eu colo o sobrenome. Aqui vai ser o outro. Aqui mais um.
e aqui mais um. Eu só altero, esse daqui é sobrenome, esse daqui é o e-mail, esse daqui é o telefone, esse daqui é o endereço, essa daqui é a empresa. Outro ponto que eu preciso, esse user ID, tem que ter o ID do usuário. É por isso que a gente pegou o response. O response lá no controller, a gente retorna o ID. E foi exatamente por isso que a gente retornou. Então aqui eu preciso colocar, basicamente, depois das aspas simples, aspas duplas, um maisinho de um lado e de outro, e user ID, meu user ID. Show! Essa foi a nova linha. Essa nova linha vai ser adicionada. Como que ela vai ser adicionada? Vai ser basicamente eu colocando esse cifrão. Aqui eu coloco table, tbody, ponto, append, new row. New row é esse objeto aqui que a gente acabou de criar. A nova linha. Table, tbody. Eu venho na table, e dentro do tbody eu quero adicionar uma nova linha. Foi isso que eu fiz. Dentro do tbody eu quero adicionar uma nova linha. Se eu salvo isso daqui, só pra gente ver se está funcionando até então. Clico aqui nesse controller do Edge, só pra gente ver se chega ali. Vamos salvar e vamos ver se a gente está conseguindo criar. Se pelo menos os dados estão vindo aqui para dentro do nosso controller, estão sendo salvos dentro do banco de dados e o nosso JSON está sendo retornado. Vamos ver se essa parte está funcionando. Eu vou colocar teste@gmail.com, um número de telefone qualquer, uma rua qualquer, uma empresa qualquer, eu dou um adicionar. Ele não caiu dentro do meu método. Por que não caiu dentro do meu método? Vamos dar um inspecionar. Deu um erro. Missing. Aqui, ó. Tá faltando um parênteses. Vamos ver onde que tá faltando esse parênteses. Vamos ver onde que tem um erro, ó. Aqui tem o delete. O delete estava funcionando. Então, provavelmente, é aqui dentro. Aqui. Beleza. Vamos buscar. Tá, no document. Eu tenho esse daqui que fecha aqui. Ok, eu tenho esse daqui que fecha aqui. Esse daqui que fecha aqui. Esse daqui que fecha aqui. Esse fecha aqui. Esse fecha aqui. Esse fecha aqui. Esse fecha, teoricamente, aqui. Não, aqui. Show, acho que é isso. Tava faltando ali no final. Mais um parênteses para fechar esse cara aqui. Tá, vamos rodar de novo. Alt F5 para recarregar e tirar qualquer tipo de cache. E vamos lá, teste@gmail.com. Aqui eu coloquei no lugar errado. Teste@gmail.com. Aqui mais uma linha, um telefone qualquer. TTT, adicionar. Agora caiu no meu método. Tô passando user, todo preenchido. ID 0, perceba. F10, salvei changes. Agora user ID vem o 4. E é esse user ID que eu tô passando. Continuar. Volto para minha tela, alteração salva com sucesso. Se eu volto aqui e vejo, teste foi criado. Então tá criando. Mas perceba, eu criei a nova linha. Mas permanece com o botão de adicionar aqui. Tem essa questão do botão adicionar aqui. E beleza, essas daqui são questões que a gente tem que arrumar. Vamos ver. Lá dentro do nosso site, quando a gente cria, precisaria ter o botão de remover, que é a new row que foi adicionada, e a new row que existe eu tenho que remover. Então essa new row aqui que existe, porque aqui ele meio que entrou na mesma new row, né? Ele fez o adicionar e tá com ele fez uma nova linha, que foi o que a gente pediu, mas é como se estivesse dentro da linha vazia do adicionar que já existe, entendeu? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, essa linha aqui, ela precisa ser removida e depois adicionada novamente, entendeu? Porque ela tem que ser removida para a nova linha do novo item ser criada e depois ela ser adicionada novamente para ela ficar por último. Então como que a gente remove? A gente dá um cifrão, a gente pega o nosso ID, New User Row, que é o ID do
dessa linha, New User Row. Pegamos a New User Row e damos um Remove. Removemos essa linha. Vamos salvar, voltou lá, Ctrl F5, teste, 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 qualquer número aqui, teste, teste, adicionar, passou pelo controller, continuar, beleza. Não, na verdade não adicionou. Vamos tentar ver o que está acontecendo aqui. Vamos colocar um debugger lá no site. Vamos colocar um debugger aqui. Para quando essa parte aqui é feita. Tebari.append new row. Vamos lá, vamos tentar verificar o que está rolando. Vamos voltar lá. Ah não, quando eu dei F5 ele recarregou, mas ele tem que recarregar na hora que eu clico no adicionar. Então test, adicionar. Veio aqui, F10, ele vai criar esse TR, data ID, daí vários TDs e ó, ele adicionou new user row. Ele vai remover o New User Row. E adicionou esse cara aqui, que foi o que eu adicionei agora. Não, vamos colocar o seguinte. Vamos dar um F8. Não, não foi, porque eu dei um F5, daí ele vai aparecer. Não tá adicionando. Vamos tentar entender. Não, vamos colocar editado, só pra gente ter uma noção do que a gente tá adicionando aqui e ver se ele adiciona. Adicionei. F10, New Row. Eu vou colocar no Table. Tebari.append new row, é essa new row que eu tenho aqui, deu sucesso, então mostrou a mensagem de sucesso, eu tenho que adicionar essa linha. Eu acho que eu sei o que é. Ele adicionou teste editado, depois remove a new row. Então ele tá adicionando e depois tá removendo a mesma linha. E outra coisa que eu acho que talvez pode ser, aqui eu tô dando mais para esse TR, tô dando mais aqui de baixo de novo. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Talvez seja esse último mais. Vamos dar mais um F8 aqui para passar por tudo. Ctrl F5. Para esvaziar qualquer tipo de cache, é necessário para quando você atualizou o JavaScript. Então, vamos dar o adicionar, F10, new row, eu adicionei uma nova linha e removi a outra linha. Agora deu certo, F8. Beleza, deu certo, era exatamente o que a gente queria, só ficou fora de estilo, né? Mas isso daqui provavelmente é alguma questão que a gente fez aqui com relação aos estilos mesmo. Então a gente já vai ver isso daqui. Agora que tá funcionando, o estilo a gente deixa por último. Então a gente realmente adicionou a nova linha, ela adicionou automaticamente, a nova linha veio aqui, e daí agora a gente precisa adicionar a linha vazia novamente aqui embaixo. Então para adicionar a nova linha novamente aqui embaixo, a gente vai fazer um var row empty é igual a todo o processo novamente, mas a gente vai pegar esse cara aqui que já tá pronto e coloca aqui, ele é para funcionar, não, coloca desde as primeiras aspas ali. Desde as primeiras aspas a gente coloca aqui. Uma das únicas diferenças, a gente vai ter, ao contrário disso daqui, a gente vai ter um ID fixo, que vai ser o New User Row, que vai ter que ser em aspas simples. Beleza, em aspas simples. Aqui onde a gente tem o Content Editable, a gente tem. A Class Editable a gente não tem. A gente só tem uma classe fixa também, que é a New Data. Então a gente vai ter essa classe aqui. Então a gente pode copiar esse cara e colocar aqui o New Data. Copia esse cara e coloca o New Data conforme eu estou fazendo aqui. Tem que colocar esse fechamento aqui, senão vai dar problema. Esse fechamento aqui para fechar o TD. Então, é esse cara que a gente precisa colocar. Então, coloca aqui, show, deu certo. Aqui, beleza. E aqui onde tá btn delete vai ser o add, que vai ser o adicionar. E aqui onde a gente tem, aqui tem que fechar. Aqui onde a gente tem essa parte aqui, a gente pode estar tirando e deixando só o TD, porque aqui vai ser TD vazio, né? Não vai ter nenhuma informação. Tirou. Show.
Então, a row empty tá aqui. E daí, depois que eu já adicionei essa outra, aí eu vou adicionar a row empty. Logo aqui embaixo, eu adiciono a row empty. Salvo. Ctrl F5 para tirar tudo que é tipo de cache. Vamos remover aqui algumas coisas. Vamos remover várias aqui. Agora a gente vai digitar de novo. teste@gmail.com 41, um número de telefone qualquer. Rua C, 789, mesma rua e XX. Adicionar. Ó, tá dando errado. É alguma coisa com relação ao estilo. Eu vou verificar aqui o que é e já volto com vocês. Ei, desculpa me interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesso vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. Galera, voltando aqui com vocês, eu descobri qual que era o erro, era um erro bem bobo na realidade. O que acontece é o seguinte, quando a gente estava criando uma nova linha, por alguma questão a tag TR não estava sendo colocada. Ele adicionava todos os TDs, mas o TR não. O problema estava aqui, ó. O TR tem esses espaços aqui e aqui. Por algum motivo, esses espaços estão dificultando e não estão adicionando. E como de baixo não tinha, ele era adicionado na tabela. Então, eles ficavam uns sobrepostos ao outro, ok? Tirando isso, salvando, daí sim é pra dar certo. Ctrl F5, vamos colocar TTT. Aqui, vamos colocar... TTT também dá pra colocar texto ali. E adicionar. Agora sim, ele incluiu a linha nova e incluiu uma linha vazia. Só que essa linha vazia, o adicionar tá vermelho porque a gente provavelmente não mudou o estilo aqui. Pronto, aqui, o estilo. Porém, outro erro que eu visualizei nesse meio tempo que eu tava tentando solucionar aquele outro erro. Perceba, não recarregou a página ainda. Se eu tento clicar em remover, peraí que era pra ter dado erro, acho que recarregou a página. Ó. Adicionar, adicionei, não recarregou a página, só acrescentou manualmente pelo JavaScript. Se eu clico em remover, dá erro ao remover o usuário. Por que isso está acontecendo? Porque aqui, quando a gente colocou o User ID dentro da linha, a gente colocou User ID. Só que esse User ID nem existe. Eu tenho que colocar response.id, porque é a resposta que tá vindo lá de dentro do meu JSON. É esse user ID que tá vindo, que é o user ID. Então, na verdade, eu tenho que colocar response e user ID. Agora sim vai ser colocado o ID correto. Porque se eu vim aqui, acho que a tela não recarregou ainda. Não, recarregou. Recarregou, apareceu o ID. Mas o que acontecia era o ID ficar 0, tá bom? Basicamente isso. Então, agora se eu restarto, Ctrl F5, e eu coloco aqui Lucas Felipe lucas@gmail.com 14, deve ter um número de que seja 14, endereço Rua Felizardo, empresa Local Run. Agora eu dou um adicionar, pá, não atualizou a tela, apenas adicionou com JavaScript. Se eu removo, ele remove perfeitamente porque a gente fez esse ajuste. Então agora o nosso projeto está funcionando perfeitamente bem. Vamos tentar fazer tudo. Listagem está funcionando. Editado. Editei todos aqui de uma das linhas. Se eu atualizo, editado. Edição funcionando. Se eu removo esse editado, foi removido. Se eu tento adicionar um novo editado, adicionado, atualizado em tela. Dou um executar, adicionado, editado. Show! Agora vocês olham e falam, ah, mas aqui tá bonitinho. E aqui não tá bonito. O que é isso? Eu fiz algumas alterações. Primeira coisa, dentro do nosso código, eu vim aqui no index e aqui onde tá TheHead, eu coloquei uma classe TableDark. Voltei aqui, Ctrl F5, não vai atualizar, mas Ctrl F5 não atualizou, mas se eu rodo o projeto de novo é para aparecer, TableDark. Vamos rodar novamente só para a gente dar uma olhada. E também eu adicionei um template, eu vou mostrar para vocês como adicionar um template para deixar mais bonito aí a aplicação de vocês. Então beleza, ficou preto ali em cima e agora a gente vai aqui no Boots Watch. Boots
Aqui, ó, tá aqui embaixo. Bootswatch e Yeti. Se você entrar só no Bootswatch, vão ter aqui vários templates. Você pode escolher o que mais agradar a sua visão, né? Os seus olhares. Eu vou utilizar o Yeti, que é o que eu mais gosto. Então você clica no Yeti. Aqui em cima, Yeti Bootstrap. Você vai instalar ele na sua máquina, instalando, download, né, baixando na sua máquina. Ele vai estar muito provavelmente dentro da sua pastinha de downloads. Então você vai abrir a sua pasta de downloads. Eu vou abrir aqui a minha pasta de downloads. Beleza, tá aqui, Bootstrap. Eu vou trocar o nome para Yeti. Não precisa obrigatoriamente trocar, mas eu acho que é interessante. Troquei para Yeti. Dentro do seu código, você aqui no CSS vai dar um botão direito, dentro da pasta do CSS, botão direito, abrir no gerenciador de arquivos, e agora o Yeti que está nos seus downloads, você vai colocar nessa pastinha aqui. Feito isso, o Yeti vai aparecer aqui no seu projeto. Você vai vir em share_layout e aqui onde está site.css, você vai colocar yeti.css. Agora ele vai usar o código CSS do Yeti. Aqui você pode remover esses ULs ou esse header completo. Remove esse header. Não, vamos deixar o header. Vamos remover só esse UL, que é onde ficam aqueles botões de home e privacy. E vamos tirar esse footer também do underline layout. Fechando o nosso projeto, abrindo o nosso projeto novamente, rodando ele na realidade, né? Rodando o nosso projeto novamente. Rodou. Perfeito, agora tá bonitinho. Então é isso. Gostou desse projeto? Projeto completinho, né? Mas eu tenho projetos mais completos ainda para vocês dentro do nosso curso. Já tem ali uma loja de produtos, parecido com o e-commerce, um sistema de empréstimos, onde você pode emprestar livros, tem sessões de usuário, perfis de usuário, cliente, administrador, cada um com suas funcionalidades específicas. Tem gerenciamento financeiro, onde você consegue cadastrar gastos, ganhos, ter uma tabela específica, onde aparece tudo que você ganhou, tudo que você gastou em um geralzinho no final. Então você vai aprender a fazer group bys com links dentro ali do seu código C#. Você vai conseguir também fazer relacionamento entre tarefas, relacionamento entre tabelas. Então aqueles relacionamentos um para muitos e assim por diante. Temos também um módulo completo de SQL Server com mais de 30 exercícios para vocês estarem praticando. E SQL Server, banco de dados, é estritamente necessário para quem vai trabalhar na área da programação. Temos também um projeto de Kanban dinâmico, usando uma biblioteca que vai nos fazer arrastar efetivamente um card para um lado para o outro, sem contar que vários outros projetos vão ser adicionados. Se você tem interesse, quer saber um pouco mais, link na descrição, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, até um próximo, falou!